Ser pequeno não necessariamente significa ser incapaz ou insignificante. Israel é uma prova dessa tese, uma vez que, desde a sua formação, o país vem produzindo uma quantidade impressionante de armamentos entre drones, tanques, mísseis, satélites e até cibersegurança. Sim, Israel está indo bem na criação da sua indústria nacional aeroespacial e de defesa. Mas como isso aconteceu? Como uma pequena nação de 8 milhões de habitantes se tornou uma superpotência militar de alta tecnologia? Eu sou seu anfitrião Chivon e bem-vindo ao Caspian Report. O fato de Israel ser uma das principais peças do mercado global de armamentos não é novidade. Aqueles que não aprovam o país veem isso como uma fonte de ressentimento, e aqueles que aprovam como uma fonte de empoderamento. Mas independente de preferências geopolíticas, para entender a indústria de armamentos de Israel, é preciso entender o Estado de Israel. Quando o país foi criado, suas forças armadas não passavam de milícias desordenadas que mal possuíam recursos para manufaturar as suas próprias munições. O governo precisava importar armamentos de indústrias de defesa já consolidadas, o que na maioria das vezes era feita de forma ilegal. Esse sistema funcionou bem nos primeiros anos de consolidação do Estado, mas nos anos 70 as coisas mudaram radicalmente. Israel fez um péssimo cálculo geopolítico. Até então, a França era a principal fonte de armamento de Israel, mas após algumas considerações políticas, os franceses decidiram cortar o fornecimento, sem mais tanques e aviões de guerra de ponta. Ao mesmo tempo, os soviéticos começaram a fornecer grandes quantidades de armamento sofisticado para os estados árabes. Logo a seguir, uma guerra devastadora estourou. Israel conseguiu sair vitorioso, mas o próximo round de conflitos já estava começando a despontar. Além disso, o conflito anterior havia exposto uma vulnerabilidade estratégica de Israel, sua dependência de fornecedores estrangeiros de armas. Se Israel quisesse sobreviver às próximas décadas, teria que fazer algo diferente, e já não tinha condições de se igualar aos árabes em número de soldados. Precisava escolher entre inovar ou desaparecer. O perigo eminente de aniquilação total foi uma fonte crucial de inspiração, que afiou a mente dos israelenses e os fez embarcar em um programa nacional para desenvolver novas indústrias de defesa. Os legisladores de Israel utilizaram da tradição judaica de conceder bolsas de estudo e transferiram esses recursos humanos para pesquisas e desenvolvimento. Uma grande parte do PIB foi destinada a isso, mais do que em qualquer outro país. Ao mesmo tempo, uma nova unidade militar chamada de Projeto Talpiot foi criada, onde recrutas recebiam a tarefa de observar e inovar. Membros do Talpiot, que já haviam demonstrado habilidades proeminentes em ciências e potencial de liderança, foram selecionados e inseridos em todos os ramos das Forças Armadas, de infantaria à artilharia, de engenharia à inteligência e até desenvolvimento aeroespacial. Os recrutas do Talpiot aprenderam como funcionavam as Forças Armadas na prática e então se juntaram às pesquisas e aos programas de desenvolvimento. Programas de talentos similares foram criados mais tarde para atrair ainda mais prodígios para as Forças Armadas. Por exemplo, um programa especial foi criado para encorajar a contratação de veteranos por empresas de alta tecnologia e engenharia. Logo, se você já tivesse sido parte da tripulação de um tanque e tivesse experiência em campo de batalha, era incentivado a se juntar ao desenvolvimento de veículos de combate. Enquanto essas reformas eram implementadas, Israel fez outra coisa um tanto inusitada. Demoliu a burocracia que separava os militares dos cientistas e empreendedores. Como resultado, os militares podiam rapidamente e eficientemente comunicar suas necessidades para legisladores, investidores e acadêmicos. Essa associação estreita também foi implementada na própria hierarquia militar. Por exemplo, enquanto muitas forças armadas não toleram questionamentos entre oficiais de diferentes patentes, em Israel essa prática se tornou aceitável. Soldados iniciantes estavam livres para argumentar com seus superiores, porque essa prática promove criatividade e incentiva o pensamento em grupo.
Até os dias de hoje, essas reformas são únicas e particulares do Estado de Israel e são praticamente impossíveis de se copiar em qualquer outra nação, porque nenhum outro país vive à beira da extinção. Nos anos seguintes, a indústria nacional de armamentos de Israel provaria sua engenhosidade, baseando-se nas circunstâncias estratégicas e táticas. Por exemplo, em 1969, Israel não possuía inteligência a respeito das implantações militares egípcias no Canal de Suez. Sendo assim, os pesquisadores israelenses desenvolveram um avião de brinquedo equipado com uma câmera capaz de suportar longas horas de voo. Foi o primeiro drone espião militar e forneceu informações valiosíssimas sobre as trincheiras egípcias construídas ao longo do canal. O sucesso desse avião de brinquedo abriu caminho para os drones israelenses de ponta que conhecemos hoje e que desempenharam um papel essencial nos conflitos com a Síria. Enquanto isso, quase na mesma época, Israel esteve discutindo com a Grã-Bretanha sobre adquirir um novo tipo de tanque de guerra. O acordo estava quase sendo fechado quando os britânicos desistiram no último momento e então Israel utilizou seus recursos humanos e seus veteranos e desenvolveu um tanque nacional próprio. O Merkava, como era conhecido, foi lançado em poucos anos e rapidamente se tornou marca registrada da indústria de defesa israelense. Outro avanço importante se deu no meio dos anos 70, quando os americanos forneceram novos métodos de vigilância por satélite para Israel. Mas o sistema não era bom o suficiente. O país precisava, por questões estratégicas, de vigilância em tempo real. Então, logo lançou seu próprio programa de desenvolvimento de satélites, e em 1988, o Ofak-1 já estava em órbita. Dessa forma, Israel se tornou uma das poucas nações a possuírem capacidade para lançar satélites por conta própria, uma conquista e tanto para um pequeno país. No entanto, o fator principal para o avanço tecnológico das Forças Armadas de Israel foi o apoio dos Estados Unidos. Desde 1976, Israel tem sido o maior recebedor anual de assistência financeira dos Estados Unidos, e em 2001, esse auxílio totalizou impressionantes 81 bilhões de dólares. Se fôssemos comparar essa quantia com os gastos anuais de Israel em defesa, significaria que quase um quarto do orçamento das Forças Armadas de Israel era e ainda é financiado pelos Estados Unidos. Essa assistência foi crucial para sustentar e manter a indústria de armamentos. A experiência de Israel com satélites foi fundamental na Guerra do Golfo nos anos 90, quando o Iraque lançou mísseis contra Israel e abalou as estruturas das Forças Armadas. Os satélites de Israel conseguiram rastrear lançadores de mísseis inimigos, mas conforme os mísseis e foguetes foram se tornando cada vez mais baratos, menores e mais acessíveis, o perigo vinha não só de países inimigos, mas também de organizações não estatais como a Hezbollah ou a Hamas. Além da Guerra do Golfo, essas organizações não estatais estavam bombardeando os assentamentos de Israel com dezenas de mísseis todos os dias. E um novo tipo de defesa aérea precisava ser criado para eliminar a ameaça de uma vez por todas. Então Israel desenvolveu um novo sistema de defesa e em poucos anos lançou 3 novas armas: o Iron Dome, ou Doma de Ferro, o Arrow, ou Flecha, e o David's Sling, ou Estilingue de Davi. Cada um deles serve para um objetivo tático diferente, mas juntos conseguiram neutralizar de forma significante o perigo dos mísseis e foguetes lançados contra Israel. A supremacia tecnológica dos satélites e da defesa contra mísseis de Israel rapidamente se tornou referência. Ironicamente, até mesmo a França, Inglaterra e Estados Unidos, antes relutantes em exportar armas para Israel, agora estavam importando mais e mais sistemas israelenses. O campo de batalha estava sempre mudando, e cada vez que uma nova ameaça surge, uma nova arma é criada. A mais recente e atual ameaça contra Israel está nas armas nucleares iranianas. Mas para adquirir armas nucleares, os iranianos precisam enriquecer urânio, o que fazem por meio de centrífugas. A partir de 2009, as centrífugas iranianas começaram a dar defeito, uma por uma. O culpado foi um vírus de computador chamado Stuxnet, um novo tipo de arma cibernética construída em conjunto por Israel e Estados Unidos.
Stuxnet basicamente sequestrou as centrífugas iranianas, concedendo o controle dos motores aos seus criadores e permitindo que ajustassem a velocidade dos motores até que parassem de funcionar. Sem dar um único tiro, a nova arma de Israel praticamente paralisou o programa nuclear iraniano. O espaço cibernético se tornou o novo campo de guerra moderno, e desde o ataque do Stuxnet, Israel se tornou um líder em cibersegurança. Mas o salto em tecnologia que Israel conseguiu dar trouxe algumas consequências, embora elas sejam construtivas. Por exemplo, o desenvolvimento de tecnologia de ponta para equipamentos militares também transformou Israel em um país de startups. Leva tempo para que avanços militares transitem para as aplicações civis, mas em Israel esse processo é facilitado pela falta de burocracia que mencionamos anteriormente. Outra consequência é que pode ser chamado de diplomacia armada. Nações que buscam adquirir armamentos israelenses precisam fortalecer seus laços diplomáticos e econômicos com o país para ganhar acesso a esses armamentos. Essa tática de diplomacia permitiu que Israel criasse relações estratégicas com os parceiros mais improváveis e ajudou a fortalecer sua influência geopolítica. Se você quiser aprender mais sobre a indústria de armamentos israelenses, eu recomendo o livro The Weapon Wizards, Os Magos das Armas, em tradução livre, de Yaakov Katz e Amir Bobot. Os autores possuem acesso sem precedentes ao complexo industrial armamentista de Israel, e seu livro possui contribuições de cientistas, empreendedores e legisladores de dentro e fora do país. Em suma, as reformas militares de Israel e os programas implementados nos anos 70 e 80 progressivamente fizeram do país um dos maiores exportadores de armamento no mundo. Sua indústria multibilionária é resultado da necessidade geopolítica. Quando você vive à beira da extinção, precisa aprender a se adaptar melhor que qualquer um. Você já conhecia a história de Israel? Conte aqui nos comentários. E claro, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Tchau!